Sabe, às vezes a gente olha para uma frase bem antiga, de quase 2000 anos, e nem imagina que ali dentro tem, tipo, o projeto de uma revolução social inteira. É exatamente isso que vamos fazer aqui. Vamos mergulhar em um versículo da Bíblia que parece super simples, sabe? Mas que, na verdade, na sua época, foi algo que, nossa, abalou todas as estruturas. Olhando assim, parece um conselho bem direto, né? Quase óbvio. Uma recomendação básica para manter a ordem, evitar confusão. É o tipo de regra que se espera encontrar num texto antigo, certo? Mas é exatamente aqui que a história começa a ficar muito, mas muito mais interessante. A gente vai ter que cavar um pouco fundo agora, olhar para o contexto da época, para as palavras usadas, para entender como é que essa frase, que parece tão inofensiva, foi na verdade uma das declarações mais radicais que alguém poderia dizer naquele tempo. E olha, o que vamos descobrir aqui pode mudar completamente o jeito que essa passagem é interpretada. Bom, para entender de verdade o peso do que Paulo falou, a gente precisa primeiro dar uma olhada na cidade para a qual ele estava escrevendo. Estamos falando de Corinto. Pensa só, a fama de Corinto era tanta, mas tanta, que os gregos antigos inventaram um verbo corintianizar. Significava basicamente viver na imoralidade, na libertinagem. E era bem no meio desse caldeirão cultural todo que a nova comunidade cristã estava tentando se encontrar, tentando achar o seu caminho. E o mais interessante é que essa confusão não estava só do lado de fora. Dentro da própria igreja de Corinto, a comunidade estava completamente dividida. De um lado, tinham o pessoal mais radical, os ascetas, que diziam, não, o caminho para a pureza é a abstinência total. E do outro, os libertinos, que falavam, opa, em Cristo tudo é permitido, e usavam isso para justificar qualquer coisa. Era literalmente um cabo de guerra de ideias. Ok, então como é que Paulo resolve esse impasse? A resposta dele, a solução que ele propõe, gira em torno de uma única palavrinha em grego. Uma palavra crucial que quase sempre é entendida de forma errada. Normalmente, vemos essa palavra traduzida como fornicação. Só que essa tradução, ela mostra só um pedacinho da história toda. Na verdade, essa simplificação acaba escondendo a real profundidade do problema que Paulo estava tentando resolver. Porque, olha só, o conceito grego original de porneia era bem mais amplo. Tinha a ver com qualquer ato que quebrasse um acordo ético, uma promessa entre duas pessoas. Não era só sobre o ato físico em si, mas sobre a quebra de confiança, a quebra de um compromisso. E é entendendo isso que a solução de Paulo começa de repente a fazer todo sentido. Então, com esse cenário de caos cultural lá fora e uma divisão enorme lá dentro, Paulo chega com uma proposta. E não é qualquer proposta. É algo brilhante, super estratégico e que, na prática, desafiou todo mundo. Ele não tomou partido, sabe? Não foi nem para um lado nem para o outro. Em vez disso, ele propôs um caminho do meio que era radical, a monogamia. Pensa bem, para os libertinos isso era uma baita restrição. Para os ascetas parecia uma concessão inaceitável, ou seja, era uma solução que não agradava 100% a ninguém. Mas era o que oferecia uma base ética, um chão firme para a comunidade poder seguir em frente. E temos que lembrar que Paulo estava falando para uma galera muito diversa. Tinha gente ali com uma visão greco-romana, que via o casamento como um contrato civil, uma coisa pragmática para juntar bens e garantir a linhagem. E tinha um pessoal com a visão judaica, que enxergava o casamento como uma aliança sagrada, um pacto com Deus. A solução de Paulo tinha que funcionar, tinha que fazer sentido para esses dois mundos. Mas a parte realmente revolucionária, o pulo do gato mesmo, não foi só propor a monogamia. Foi o jeito que ele aplicou essa ideia. A primeira parte da frase soaria bem familiar para todo mundo na época. Era uma instrução direta para os homens, o que era o padrão cultural. Até aqui, tudo normal, nada de novo no front. E aí vem a segunda parte, essa pequena adição. E essa parte, gente, para os ouvidos daquela época, soou como um trovão. Foi algo que virou as estruturas sociais de cabeça para baixo. É preciso entender o contexto. No mundo onde a mulher não tinha essa autonomia, não tinha direitos recíprocos, dar a ela uma posição de igualdade no compromisso do casamento, isso era um verdadeiro tapa na cara da cultura da época. Uma declaração de igualdade que era, no mínimo, chocante. Então, o que Paulo estava fazendo não era só criar uma regra. Ele estava, na verdade, desenhando um novo modelo de parceria. E para isso, ele usou como exemplo um casal que ele pessoalmente admirava muito. Ele aponta para seus amigos Áquila e Priscila. A relação deles era tão incrível, tão baseada no respeito mútuo e num propósito em comum, que os primeiros cristãos os chamavam de irmãos.
Não era só um casamento, sabe? Era mais. Era uma aliança de almas mesmo, um exemplo de fraternidade, de comunhão. No fim das contas, a grande questão não era só evitar a tal da porneia. O objetivo maior era construir uma parceria de verdade, uma parceria baseada num propósito em comum, de crescimento mútuo, de cooperação. E isso nos leva à pergunta final, né? Hoje, no mundo que ainda luta tanto com questões de igualdade, de propósito dentro dos relacionamentos, o que será que podemos aprender com esse projeto de parceria tão antigo? Talvez a resposta não esteja em mais regras, mas sim em redescobrir o que significa ter um compromisso mútuo com um propósito que seja maior do que os dois indivíduos sozinhos.